Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Aqui, a nostalgia é um gênero do cinema. Bora comigo? Chicago, 1930. A lei seca transformou a cidade em um campo de batalha. De um lado, um homem que construiu um império vendendo ilegalmente aquilo que todo mundo queria beber, e do outro, um agente federal, que decidiu enfrentar o crime organizado justamente quando parecia impossível vencê-lo. E entre eles, um policial irlandês que sabe uma coisa que o idealismo ainda não ensinou a Eliot Ness. Para enfrentar homens sem escrúpulos, às vezes você precisa aprender a jogar um jogo muito perigoso. Mas existe uma pergunta ainda mais interessante. Até onde um homem pode ir para fazer cumprir a lei, sem se tornar como aqueles que combatem? Em 1987, o grande cineasta Brian De Palma levou essa história para o cinema. Kevin Costner era Eliot Ness, Robert De Niro era Al Capone e o saudoso Sean Connery era Jim Maloney. E Ennio Morricone colocava a música em uma guerra que já começava com tiros, sangue e corrupção. Galera, a abertura desse filme falando em trilha sonora, né? A abertura desse filme é uma das melhores que eu já vi. Hoje, no Fotograma Digital, vamos voltar a Chicago dos anos 30 para revisitar um dos grandes clássicos policiais dos anos 80, Os Intocáveis. Galera, a história do filme é a seguinte. Inclusive a história se confunde com a realidade, porque de fato existiu o agente Eliot Ness, o Al Capone, né? Mas depois a gente fala disso. Durante a lei seca, Chicago está dominada pelo contrabando de bebidas alcoólicas. O principal responsável por esse império é Al Capone, um gangster que controla boa parte da cidade através de dinheiro, violência e corrupção. O agente federal Eliot Ness recebe a missão de combater Capone. O problema é que praticamente todo mundo parece estar comprado. Policiais, políticos, funcionários públicos, até mesmo pessoas que deveriam estar ajudando a fazer cumprir a lei. Ness percebe rapidamente que não conseguirá vencer sozinho e por isso reúne um pequeno grupo de homens em que pode confiar. E entre eles está Jim Maloney, um policial veterano que conhece Chicago, conhece os criminosos e principalmente conhece os caminhos tortuosos que uma guerra contra o crime pode tomar. Ao lado deles está o contador Oscar Wallace e o jovem policial George Stone. O grupo ganha um apelido, Os Intocáveis. E sua missão é simples de dizer, mas extremamente difícil de cumprir: derrubar Al Capone. Uma das maiores qualidades de Os Intocáveis, galera, está justamente na maneira como o filme constrói seu conflito. Eliot Ness e Al Capone são apresentados como opostos, né? Ness acredita na lei e Capone é o bandido, né? O acredita no poder, né? Ness tenta construir uma equipe e Capone já possui uma máquina inteira funcionando para ele. Ness quer prender Capone e Capone, por sua vez, quer provar que ninguém consegue tocá-lo. Mas existe aí uma ironia.
Os dois, olha só, os dois precisam aprender a lutar em um território onde as regras não são exatamente claras. E é aí que Jim Malone se torna fundamental. O filme utiliza a proibição americana não apenas como pano de fundo histórico, ela é praticamente um personagem, porque a proibição do álcool criou um mercado ilegal gigantesco, e esse mercado precisa ser controlado. Capone não inventou a vontade das pessoas de beber, ele simplesmente transformou essa vontade em negócio, e o negócio em império. O filme entende perfeitamente essa contradição. Quanto mais o governo tenta controlar o consumo, mais dinheiro existe para quem está disposto a ignorar a lei. E aqui está uma das maiores forças de Os Intocáveis, né? Brian De Palma não quer simplesmente contar uma história de policiais contra mafiosos. Ele quer encenar essa história. A sua câmera está sempre trabalhando. O Brian De Palma ele controla, ele é um diretor brilhante, né? Ele tem total domínio de câmera, de posicionamento, de direção, né? Movimentos elaborados, ângulos inusitados, planos subjetivos, suspense, silêncio, explosões repentinas de violência. De Palma cria uma atmosfera quase operística. Eu já falei várias vezes aqui que eu sou fã, confesso, do Brian De Palma. E como eu falei, né, o De Palma cria uma atmosfera quase operística para esse filme e tem uma razão para isso, né? Alguns não sabem, mas o Brian De Palma, para quem não sabe, sempre foi um grande admirador do Alfred Hitchcock. A sua filmografia, aliás, é repleta de referências e citações cinematográficas. Em Os Intocáveis, entretanto, uma das maiores homenagens vem de outro mestre do cinema soviético, né, na época, Sergei Eisenstein. É impossível falar de Os Intocáveis sem falar dela. A sequência da Union Station é uma das cenas mais famosas do cinema policial dos anos 80. Um bebê, um carrinho, uma escadaria, tiros e uma tensão que parece não terminar nunca. E a cena, como eu falei, né, é uma clara homenagem à famosa sequência da escadaria do filme do Sergei Eisenstein, O Encouraçado Potemkin, filme de 1925. E De Palma faz algo genial. Ele pega uma referência do cinema soviético dos anos 20 e a transforma em um espetáculo hollywoodiano de gangster dos anos 80. O resultado é uma das cenas mais reconhecíveis do filme. E talvez uma das melhores demonstrações, né, de como um diretor pode transformar uma simples perseguição em linguagem cinematográfica. A fotografia de Stephen Burron ajuda a criar uma Chicago quase mitológica. Não estamos diante de uma reconstrução documental. É uma cidade estilizada, cinematográfica mesmo, hollywoodiana, sombria, elegante e perigosa. O contraste entre os interiores sofisticados de Capone e os espaços mais austeros dos agentes de Ness reforça a diferença entre os dois mundos. A Chicago do filme parece existir em algum lugar entre a história real e a memória que Hollywood criou dos anos 30. E isso é fundamental para sua força visual. E aí então chega a música, né? Ennio Morricone, compositor italiano, já consagrado por seus trabalhos com o Sergio Leone, né, o diretor italiano, cria para Os Intocáveis uma trilha que mistura tensão, heroísmo e melancolia. É curioso pensar que Morricone não precisava transformar cada cena em um espetáculo. A música faz justamente o contrário. Ela cria uma sensação de destino, como se soubesse que aqueles homens estão caminhando para um confronto inevitável. Inclusive a trilha foi indicada ao Oscar de melhor trilha sonora original, né, em 88. E mesmo sem levar a estatueta, tornou-se uma das marcas sonoras mais memoráveis do filme. Aliás, falar em Oscar, o filme levou um outro Oscar que vou falar daqui a pouco. Kevin Costner
estava entrando em uma fase extremamente importante da sua carreira, né? E o seu personagem, a interpretação de Eliot Ness é deliberadamente diferente do herói tradicional. Ele começa idealista, né, acredita que basta fazer a coisa certa, mas Chicago rapidamente mostra que o mundo real não funciona assim. E Ness precisa amadurecer. E essa sua transformação é uma das principais linhas dramáticas do filme. Ele começa acreditando na lei e termina entendendo o preço de fazê-la valer. Ah, o Sean Connery, como Jim Malone, né? Aqui, gente, tá o coração do filme. Sean Connery, galera. O Jim Malone dele é experiente, sarcástico, duro e profundamente humano. Ele não acredita em discursos, acredita em experiência. Entende Chicago melhor do que Ness jamais poderia, porque ele era um policial das ruas, né? A atuação de Connery é tão carismática que o personagem quase rouba o filme, e não por acaso. E como eu falei, né, em 88, Sean Connery ganhou o Oscar merecido de melhor ator coadjuvante por esse papel. E o Robert De Niro, o Robert De Niro é fantástico, né? Ele não interpreta o Capone como um vilão silencioso, muito pelo contrário. Ele é expansivo, é teatral, é violento, carismático e absolutamente imprevisível. E galera, o De Niro, ele sabe que ele se entrega, ele faz pesquisa, laboratório com o personagem assim a fundo. Ele queria interpretar o personagem com intensidade física e olha, você chegou a ganhar cerca de quase 14 quilos pro papel. Segundo o catálogo da AFI, ele recebeu 1,5 milhão por aproximadamente 18 dias de trabalho. 1,5 milhão de dólares por 18 dias de trabalho. É mole. E existe uma outra curiosidade, melhor ainda, gente. O De Niro está perfeito como o Al Capone, né? Mas antes do De Niro, Bob Hoskins, o saudoso Bob Hoskins, chegou a ser contratado para interpretar Capone. Mas quando o De Niro finalmente ficou disponível, o Hoskins recebeu uma compensação, olha só, mesmo não ganhando o papel, ele recebeu como se fosse uma indenização de 200 mil para deixar o papel, olha só. E galera, eu vou contar uma outra. Vocês ficaram espantados com essa do Bob Hoskins? O Marlon Brando foi convidado para ser o Al Capone, mas ele recusou 5 milhões de dólares para trabalhar por 2 semanas. Recusou, galera. 5 milhões de dólares para interpretar o Al Capone. Eu acho que o Marlon Brando, além de não precisar, né, do dinheiro, ele acho que já estava cansado de viver. Acho que ele não queria viver outro mafioso na sua carreira. Andy Garcia aparece como um jovem policial que precisa provar que tem coragem e habilidades suficientes para fazer parte daquela equipe. O seu personagem, Stone, né, funciona como uma espécie de contraponto entre a experiência de Malone e o idealismo de Ness. E também marca um momento importante de ascensão do ator cubano Andy Garcia em Hollywood. E claro, né, não posso deixar de destacar também as atuações do ator Charles Martin Smith, né, como o agente Oscar Wallace. O Charles Martin Smith também ele é um grande diretor. E também não podia deixar de falar do ator Billy Drago, né, que faz o personagem Frank Nitti, né, que é um capanga do Al Capone. Cara, como eu sinto raiva desse cara, meu. Vocês vão sentir também. Galera, talvez essa seja a informação mais importante para entender o filme. Os Intocáveis não é uma reconstituição fiel dos acontecimentos, tá? O filme foi baseado nas memórias do verdadeiro Eliot Ness, mas dramatiza e modifica personagens e acontecimentos. A esposa e filha de Ness mostradas no filme, por exemplo, foram ficcionalizadas. O grande roteirista David Mamet, né, um mestre, né, ele consegue fazer roteiros brilhantes e esse foi um dos seus melhores trabalhos. A própria composição dos Intocáveis foi bastante alterada para criar uma narrativa cinematográfica mais forte. Portanto, o filme é inspirado em fatos reais, mas não deve ser confundido com um documentário sobre Eliot Ness. Inclusive o projeto do filme nasceu da intenção de levar a história de Eliot Ness para o cinema
Depois do sucesso de uma série de televisão que teve final dos anos 50, chamada The Untouchables, né, Os Intocáveis. O produtor Art Linson queria, porém, uma abordagem mais séria e realista do período. Para escrever o roteiro, foi contratado, como eu falei, o David Mamet, que transformou o material em uma história de confronto moral e criminal. Como eu falei, né, Os Intocáveis recebeu 4 indicações ao Oscar. Melhor ator coadjuvante, para o Sean Connery, né? Melhor direção de arte, melhor figurino e melhor trilha sonora do Ennio Morricone. Como eu falei, só o Sean Connery que venceu. Mas o verdadeiro legado do filme está além dos prêmios, claro. Os Intocáveis, galera, ajudou a consolidar uma determinada imagem cinematográfica da Chicago de Al Capone. Uma cidade de ternos elegantes, metralhadoras, bares clandestinos, corrupção e violência. E principalmente criou cenas que entraram para o imaginário popular, que é a famosa cena da escadaria. E outra cena também do Capone com um taco de beisebol. Essa vocês vão ter que assistir o filme, que essa cena é antológica também. Não vou dar spoilers. E galera, talvez o que torna Os Intocáveis tão especial, né? Esse filme é um filmaço. Talvez seja a combinação improvável de talentos, que é o do diretor Brian De Palma, do brilhante roteirista David Mamet, dos atores Kevin Costner, Sean Connery, Robert De Niro, Andy Garcia, o Charlie Martin Smith, o Billy Drago e, claro, o brilhante compositor Ennio Morricone. É uma reunião de profissionais que estavam em momentos muito diferentes de suas carreiras e todos parecem entender exatamente qual filme estão fazendo. Um thriller policial? Com certeza. É um filme de gangster? Também. É um drama sobre ética? Sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, um grande espetáculo cinematográfico. Sean Connery is Jimmy Malone. Os Intocáveis não é apenas uma história sobre Elliot Ness contra Al Capone. É uma história sobre até onde podemos ir para defender aquilo em que acreditamos. Porque combater o mal parece simples quando estamos olhando de fora. Mas quando entramos na guerra, as fronteiras entre justiça, vingança e violência começam a ficar perigosamente próximas. E talvez seja justamente por isso que Jim Malone seja tão importante para a história. Ele sabe que o mundo não é preto e branco, mas também sabe que em determinados momentos precisam escolher de que lado vamos ficar. E esse talvez seja a grande pergunta que o filme deixa para nós. Quando fazer o certo exige coragem, até onde você estaria disposto a ir? Porque alguns filmes contam histórias e outros nos fazem lembrar que, no fim das contas, todos nós somos chamados a escolher de que lado da história queremos estar. Just tell me, are you being careful? Careful as mice. I want to hurt the man, Malone. I want to start taking the... E aí, galera, gostaram de mais esse vídeo? Legal, né? E não se esqueçam, deixem seu like, compartilhem e, claro, se inscrevam no canal, beleza? Combinado? Tchau!